Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. E estamos aqui juntos com o nosso Ligado na Verdade. Mais uma vez, Flávio, o Inácio não tá. Rapaz, eu não sei não, cara. Acho que temos que fazer aí uma reunião pra vocês se reconciliarem, cara. Não tem explicação. Alguma coisa tá errada. Toda vez que você tá aqui, ele não tá. Vou ter que perguntar pra ele o que eu fiz com ele, viu? Sempre que a gente grava com o Flávio, o Inácio tá no ar, né? A gente grava geralmente, né, no horário do Café e Rede, né, na semana. E o Inácio, obviamente, sempre tá no ar, na Rádio Ceará. E, portanto, o Flávio nunca dá certo pra ele estar junto com o Inácio aqui no Ligado na Verdade. Muito bem, Flávio. Bom demais recebê-lo novamente aqui no nosso podcast, né? O Flávio Moisés, que já é de casa, mas para quem não tem o costume de ouvir a Rádio Ceará, apenas os nossos podcasts na internet, Flávio, se apresente. Isso aí, João Lucas. Eu sou o Flávio Moisés, trabalho aqui na Rádio Ceará. Eu faço esporte de segunda a sexta-feira com o Thiaguinho Voz. A gente está aí falando sobre o esporte também. De meio-dia até as 2 horas da tarde, estou aí no jornal, sou repórter também do Jornal Ceará. E aos sábados a gente está aí no Som da Graça também. Eu e você, né, João Lucas? E para você que está conosco, acompanhando o Ligado na Verdade na internet pela primeira vez, eu sou João Lucas Barroso, né? Tô aqui sempre no Ligado na Verdade junto com o Inácio e também faço aí alguns programas na Rádio Ceará. Então aproveita e acesse depois radioceara.fm e ouça a nossa programação. Tamo junto no Ligado na Verdade. E vamos lá, Flávio. Refletores da glória de Deus é o tema de hoje. Como assim, Flávio? O que é a glória de Deus e como nós, pecadores, podemos refletir essa glória? Isso aí, João Lucas, é um assunto muito importante porque nos dias atuais eu inclusive fiz uma pesquisa recentemente quantos evangélicos haviam no Brasil. Não encontrei uma pesquisa atual, mas eu encontrei uma pesquisa de 2020 do Instituto Datafolha que apontava que os evangélicos representavam 31% da população. Sim. Isso equivale a 65 milhões de pessoas. Uma pesquisa de 2020. E a gente para pensar, né, no caso, nessa quantidade de evangélicos que existem no Brasil. Por que a cultura do Brasil não é uma cultura transformada? Boa pergunta. Era para ser, né? Assim, pela lógica aí, né, já que cada cristão deve ser um refletor da glória de Deus, como é que o Brasil é o que é hoje, né? Sim, o Brasil é inundado, né, com a cultura do feminismo, a cultura da promiscuidade, ideologia de gênero, comunismo. E a gente chega à seguinte conclusão: simplesmente porque há muitos que se dizem cristãos, mas não são. São poucos que tiveram realmente as suas vidas transformadas pelo Evangelho. São poucas pessoas que realmente tiveram uma transformação de vida. Porque hoje isso é até um reflexo, né, das igrejas, onde muitas igrejas há muito emocionalismo, há pouca centralidade da palavra, muitos louvores que acabam engrandecendo o homem e não a Deus, pregações que são focadas na autoestima do homem, em elevar o homem, e se esquecem realmente daquela pregação que fala sobre o pecado do ser humano, que exalta realmente a Deus, porque isso fere o ego do ser humano. O homem não quer que fale sobre o seu pecado. Então, o mundo que nós vivemos é totalmente corrupto. E se a gente vive como o mundo, a gente está fazendo parte dessa corrupção. Então, antes de Cristo nos alcançar, isso era algo inevitável, né? Nós vivermos como o mundo, isso era algo inevitável. Mas a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, a nossa vida ela é transformada. E nós devemos viver de uma maneira diferente a qual nós vivíamos anteriormente. Nós devemos refletir a glória de Deus, nós devemos buscarmos ter uma nova vida, novas atitudes, ter os nossos olhos abertos para a verdade. Então, nós devemos viver diferente. Agora, Flávio, o que é a glória de Deus? João Lucas, nós
em 2 Coríntios 3,18 vai falar o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo ele está falando que nós estamos com o rosto desvendado quanto à glória do Senhor. Ele está, se eu for contar o contexto, a gente vai passar muito tempo aqui, não vai dar tempo para a gente falar um pouco sobre isso. Mas o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele está falando sobre a glória da nova aliança, e ele está fazendo uma comparação com a glória da antiga aliança. E ele vai dizer que a glória da nova aliança ela é superior à glória da antiga aliança, porque muitas pessoas, principalmente os judaizantes, na época Paulo está falando em relação aos judaizantes, que essas pessoas eles acreditavam que as pessoas poderiam ser salvas pelas obras da lei, por cumprir as obras da lei, por cumprir, por exemplo, eles falavam que a pessoa, ela deveria, para ser salva, ela deveria se circuncidar, para ser salva, ela deveria guardar o sábado, e Paulo, ele realmente vai contra isso, ele vai falar sobre a glória da nova aliança, que é o tempo da graça, né? A partir do momento em que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós somos salvos pela graça de Deus. Paulo vai dizer que a lei, né, a lei ela não foi feita para salvar, desde sempre, né? A lei ela aponta justamente para a pecaminosidade do homem, para a incapacidade do homem de se salvar. Mas os judaizantes eles estavam estavam desfigurando isso. Eles estavam falando que as pessoas poderiam ser salvas pela lei. Mas Paulo vai dizer não, que a lei ela mostra a incapacidade do homem de se salvar e aponta para Jesus Cristo. E aponta para essa glória da nova aliança, com a vinda de Jesus Cristo, com a sua morte, a sua ressurreição, é que nós podemos ser salvos. E nós, então agora com os olhos desvendados, nós que enxergamos isso, enxergamos a verdade do Evangelho, enxergamos que não é pela lei que nós somos salvos, que é apenas pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, nós então devemos refletir a glória de Deus, devemos então viver de uma maneira diferente, vivendo realmente de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Então aí já responde a minha pergunta, né, inicial: como um pecador pode refletir a glória de Deus, né? Um pecador pode fazer isso porque ele é salvo através de Jesus, né? Jesus, ele que é aquele que através do seu sangue, né, iniciou essa nova aliança através do que ele fez na cruz, através da sua morte, da sua ressurreição. O pecador pode sim ser reconciliado com Deus, ser perdoado, e agora ele vive em paz com Deus e, obviamente, por causa de Jesus, pode refletir essa glória de Deus. E no dia a dia, como eu faço isso? Como eu reflito a glória do Senhor? Isso, João Lucas. Nós devemos, então, como eu falei, com o rosto desvendado, né, como vai citar o apóstolo Paulo, nós devemos refletir em nossa própria vida a glória de Cristo. Nós refletimos isso de glória em glória. É um processo, é algo progressivo, né? Esse é o processo da santificação. Nós vamos crescendo à semelhança de Cristo. Todos nós contemplamos a glória do Senhor e conforme nós estamos sendo transformados, à sua própria imagem, como o espelho, nós refletimos a glória de Deus, nós crescemos ao longo de nossa vida à semelhança de Cristo, até nós alcançarmos a plenitude que será na glorificação, será na eternidade. E como cristão, nós devemos buscar refletir essa imagem de Cristo, buscar a santidade. E como nós fazemos isso? Primeiro, nós fazemos isso não se conformando com o padrão do mundo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo vai dizer literalmente que nós não devemos tomar a forma do mundo, como no caso uma massa de bolo, né, que é colocado numa forma, ele toma aquela forma. Nós não devemos tomar a forma do mundo, nós devemos nos moldar de acordo com o mundo. Porque há muitas pessoas dentro da igreja que acham que depois de conhecer a Cristo, podem viver da maneira que viviam anteriormente, que podem viver conforme o padrão do mundo. Quem nunca, eu até usei essa citação nas minhas pregações, quem nunca ouviu aquela frase, né, do crente Raimundo, né, que tem um pé na igreja e outro no mundo, mas isso não existe.
Isso não existe, pois a palavra nos diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou é uma coisa ou outra, né? Isso, ou a pessoa vive de acordo com o mundo ou vive de acordo com a vontade de Deus. Então, se você vive conforme o mundo, na promiscuidade, na bebedeira, na farra, na imoralidade sexual, se você vive conforme o padrão do mundo, você não é cristão. Você não está fazendo a vontade de Deus, pois aquele que segue a Jesus Cristo, que conhece a Cristo, vive segundo o padrão de Deus, busca obedecer, ter uma nova vida, ter uma vida transformada, conforme o versículo vai dizer, né? Essa pessoa experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, que é justamente nós termos uma vida de santidade. Então nós buscamos refletir a glória de Deus, não se conformando com o padrão do mundo. Também nós refletimos a glória de Deus buscando a santidade através da oração e da meditação na palavra. Salmo 119:11 vai dizer o seguinte: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a palavra ela deve estar guardada em nosso coração. A palavra de Deus ela deve estar guardada em nosso coração a fim de que todo o nosso procedimento esteja em conformidade com a palavra de Deus, esteja em conformidade com os preceitos de Deus, com a vontade de Deus. Nós não vivemos debaixo da lei, como eu falei, mas isso não significa que não existe lei alguma. Não tem como nós vivermos conforme a vontade de Deus se nós não meditarmos em sua palavra, se nós não conhecermos a sua palavra, se nós não conhecemos a sua vontade, como Ele quer que a gente viva. Então, nós temos a Bíblia, que é a nossa única regra de fé, e nós devemos buscar meditar nela. Assim também como buscar a oração. A oração deve andar junto, né, com a meditação da palavra. Nós devemos clamar ao Senhor para que Ele molde o nosso coração, crie em nosso coração um coração puro, né, como foi a oração de Davi. Nós devemos se achegar a Ele, clamar para que Ele nos livre do pecado, nos molde o nosso caráter, para que a gente possa então refletir a glória de Deus. E também nós buscamos refletir a glória de Deus sendo moldado pelo sofrimento. Romanos 5, do verso 3 ao 4, vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. É muito difícil a gente entender isso, né? Porque a gente, quando está passando pelo sofrimento, a tendência das pessoas é reclamar, né? Achar ruim estar passando por uma situação delicada. Mas também com o sofrimento nós somos moldados. O sofrimento também, tempos difíceis, também molda o nosso caráter, transforma o nosso caráter. Muitas pessoas usam aquele versículo de uma maneira errada, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acabam achando que esse versículo diz que tudo vai dar certo. Mas no caso, todas as coisas cooperam para o bem porque tudo tem um propósito. Que é justamente ser semelhante a Jesus Cristo, né? Ter o caráter de Cristo desenvolvido em nós, ou seja, vamos refletir a glória de Deus através de tudo que passamos na vida, né? E justamente o sofrimento muitas vezes serve para tirar também um ídolo do nosso coração. É verdade. Muitas vezes nos livrar do amor ao dinheiro, muitas vezes nos fazer refletir em relação a confiar em Deus. Então o sofrimento serve para moldar o nosso caráter. Então, não se conformando com esse mundo, meditando na palavra de Deus, tendo uma vida de oração e sendo moldado pelo sofrimento, nós podemos viver então de uma maneira a refletir a glória de Deus, a viver de acordo com a vontade de Deus, como Ele quer que a gente viva. Muito bem, Flávio. E para o cristão que não está refletindo a glória de Deus, né? Ele percebe que não está, depois que ouviu o podcast, ou seja, está pecando com isso, né? O que ele deve fazer? Então, João Lucas, eu convido, né, inclusive, a você estar fazendo uma autoavaliação, uma reflexão de vida, você que está nos ouvindo. Se você está realmente refletindo a glória de Deus, se na sua faculdade, na escola, na roda de amigos, no meio familiar... Casamento, né? Se essas pessoas... se as pessoas sabem que você é cristão, não apenas porque você diz que é cristão, né, com a sua boca, mas sim também pelas suas atitudes. E não vale só as postagens no Instagram, no Facebook, não. Tem que ter vida, né? Isso. Você tem vivido como alguém transformado realmente pela glória de Deus, você tem realmente zelado pelo nome de Cristo. Quando as pessoas vão falar de você, falam do seu bom testemunho ou falam eu para ser cristão igual essa pessoa, eu prefiro nem ser. Como as pessoas têm enxergado a sua vida como cristão. Então, como cristão, nós devemos espelhar a glória de Deus. E se você não está vivendo assim, é hora de você se arrepender.
É hora de você realmente se achegar a Deus em arrependimento, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que você não está vivendo, refletindo a sua glória, realmente tendo uma vida de santidade, e pedir perdão, reconhecer os seus pecados, pedir perdão, clamar pela misericórdia de Deus e mudar, ter uma transformação realmente de vida, buscar ter novas atitudes, buscar realmente meditar na palavra de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida e assim ter uma nova vida refletindo a glória de Deus. Show! Muito bom, Flávio. Excelente explicação e muito obrigado. Valeu! Até a próxima, se o Senhor assim permitir. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.